O vampiro de Hanover ficou conhecido por tirar a vida de 24 garotos em 1918 até 1924. E depois de tirar a vida de suas vítimas, ele vendia as suas carnes como se fosse carne de primeira qualidade. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e também os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Fritz Haarmann nasceu no dia 25 de outubro de 1879, em Hanover, no antigo Império Alemão. Sua família era completamente desestruturada. Seus pais eram alcoólatras e não era raro eles fazerem um escândalo até chegar na agressão física. Sua mãe tinha problemas psicológicos e tratava o seu filho como se fosse uma menina, inclusive o vestia assim. Seu pai era um homem muito violento que não suportava vê-lo vestido com roupas femininas. Então ele sempre acabava sendo espancado por seu pai quando estava vestido assim. Ele tinha mais 5 irmãs, mas elas acabaram saindo de casa na primeira oportunidade porque não aguentavam mais viver naquele ambiente doentio e decidiram começar a trabalhar como garotas de programa, tudo para fugirem dos pais. Mas Fritz continuou morando com eles até completar 16 anos e ser mandado para estudar em uma escola militar que ficava fora da cidade. Mas ele acabou sendo dispensado do exército 3 anos depois por causa de um problema de saúde que lhe causava crises epilépticas. Então, no ano de 1898, ele retornou para sua cidade e conseguiu arrumar um emprego em uma fábrica de charutos. Mas pouco tempo depois de retornar, ele acabou sendo fichado pela polícia por ter abusado de uma criança. O psiquiatra alegou que ele era mentalmente incapaz de responder pelo crime que cometeu, então ele foi enviado para um hospital psiquiátrico para tratamento. Após 6 meses internado no hospital psiquiátrico, ele bolou um plano para fugir e de lá ele foi para a Suíça, onde passou 2 anos esperando a poeira baixar. Depois ele voltou para a Alemanha e se alistou novamente no exército, agora usando um nome falso. No ano de 1902, ele foi dispensado novamente pelos médicos, mas agora ele havia conseguido uma pensão integral. Ao se deparar com o fato de que estava desempregado mais uma vez, ele decidiu voltar para sua cidade e trabalhar com seus pais no açougue da família. Essa reaproximação dele com os pais durou pouco tempo, porque ele acabou se envolvendo em uma briga violenta com seu pai, que o acusou de tentar matá-lo. Pela segunda vez, Fritz estava sendo mandado para um hospital psiquiátrico. Ele ficou lá por longos 10 anos, até que foi declarado mentalmente estável e conseguiu a liberdade novamente. Mas ele não conseguiu se manter longe de confusão por muito tempo. Dessa vez, ele havia começado a roubar e aplicar golpes, então constantemente era preso, mas por curtos períodos. E por ter muito contato tanto com criminosos presos e criminosos que estavam soltos, Fritz começou a trabalhar como informante da polícia. No ano de 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, Fritz se deparou com a realidade financeira bem difícil na Alemanha pós-guerra. Agora ele não conseguia arrumar emprego e os trocados que recebia como informante da polícia não estavam valendo muita coisa. E nessa mesma época, ele começou a se relacionar com um rapaz de 17 anos que se chamava Hans Grans, que mais tarde se tornaria o seu cúmplice. Os dois estavam passando por dificuldades financeiras, então decidiram que iriam matar algumas pessoas para pegar todos os bens que elas tinham. Mas Fritz achou que matar para roubar bens não era o suficiente. Ele realmente estava fascinado por matar. Então, ainda naquele ano de 1918, ele traçou um passo a passo com seu namorado e também decidiram qual seria o público-alvo. E eles decidiram que seriam adolescentes homossexuais. Ele usou a grande crise financeira daquela época a seu favor e usou também a vulnerabilidade de suas vítimas. Fritz passou a ir até uma estação de trem onde tinham garotos desesperados pedindo por emprego. E lá ele oferecia casa, comida e trabalho. E sem ter muita escolha, os garotos aceitavam o convite do homem, sem saber que se tratava de um monstro. Nessa época, Fritz estava com 40 anos e sua primeira vítima foi Fidel Holt.
Ao entrar na casa, Fritz atraía suas vítimas até o porão. Lá, ele abusava dos rapazes e depois que estava satisfeito, ele tirava a vida deles com mordidas na carótida e na traqueia. E foi esse modo de matar que lhe rendeu o apelido de Vampiro de Hanover. E depois, com a ajuda de seu namorado, ele desmembrava e tirava os pedaços de carne de suas vítimas. O destino que ele dava para essas carnes era perturbador. Ele anunciava como se fosse costeleta de porcos e as vendiam como se fosse carne de primeira. E isso me fez lembrar um pouco do caso dos canibais de Garanhuns, que nós já temos aqui no canal. Eles faziam salgados com a carne das vítimas, então muitas pessoas consumiram carne humana sem ter a mínima noção de que era carne humana. Igualzinho nesse caso aqui, e isso é muito assustador. As roupas ou qualquer objeto que estivesse em posse das vítimas eram vendidos em brechós ou em lojas de procedências duvidosas. O vampiro de Hanover aproveitava tudo que ele podia de suas vítimas. Ele cometia o abuso, matava, vendia os pedaços de carne e vendia qualquer objeto que estivessem com elas. E o resto do corpo era jogado no rio Lane, que ficava próximo do matadouro de Fritz. E no dia 17 de maio de 1924, algumas crianças que estavam brincando nas margens do rio acabaram se deparando com um crânio. Elas ficaram assustadas e avisaram aos adultos que estavam por perto. A polícia foi chamada para averiguar o local e depois as autoridades mandaram fazer uma varredura no rio e eles encontraram diversos restos humanos. A essa altura, as autoridades já estavam sabendo do desaparecimento de alguns meninos. E a partir daí, as investigações começaram. Logo começaram a surgir testemunhas alegando que os garotos que haviam desaparecido foram vistos na companhia de Fritz. A polícia foi checar seus antecedentes criminais, então eles perceberam que deveriam checar mais a fundo a casa dele. Os policiais foram até a casa do assassino e, ao chegarem no porão, se depararam com Fritz cometendo mais um de seus crimes. E como não tinha mais para onde correr, Fritz acabou confessando todos os crimes que cometeu. Ele admitiu ter tirado a vida de mais de 40 garotos, ter comido a carne deles e ter vendido o restante que sobrou. Ele foi preso no dia 22 de junho de 1924 e foi levado a julgamento. Durante o julgamento, todos ficaram chocados com tudo que Fritz fez. Isso acabou chamando a atenção da mídia internacional e de cientistas alemães que quiseram estudar o comportamento do canibal. Fritz foi condenado à guilhotina e foi executado no dia 15 de abril de 1925 por ter tirado a vida de 24 garotos. O vampiro de Hanover não pediu perdão pelos crimes que cometeu. Ele disse que estava possuído e que o ser que habitava o seu corpo o induzia a matar. O seu último pedido foi em que sua lápide estivesse escrito: "Aqui jaz o exterminador". A cabeça do assassino foi conservada para estudos, porque cientistas alemães da época acreditavam que criminosos assim possuíam alguma diferença em sua fisionomia, o que obviamente não era verdade. Seu namorado e cúmplice, Hans Grans, foi condenado à prisão perpétua, mas acabou ficando apenas 12 anos. Após isso, ele ficou preso em um campo de concentração até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu sobreviver aos horrores do campo de concentração e depois ele mudou de nome e recomeçou. Ele se casou, formou uma família e faleceu em Hanover. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia o caso do vampiro de Hanover e se esse tema lhe interessou, não deixe de assistir o caso do vampiro de Düsseldorf, também da Alemanha. Ele agiu um pouco depois que o vampiro de Hanover, entre os anos de 1929 e 1931, e também foi condenado à guilhotina. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!